Muito bem, este é a Conexão Futura no ar, aqui na tela do seu canal Futura. E não deixe de acessar o nosso site, deixa eu mostrar para você, futura.org.br, o espaço na web para você saber tudo sobre a nossa programação. E aqui na seção de vídeos, você pode assistir quantas vezes quiser as nossas entrevistas do Conexão, as reportagens do Jornal Futura e ainda compartilhar aí nas suas redes sociais. Pois é, no programa de hoje vamos falar sobre esse assunto que tem ocupado aí cada vez mais o tempo dos brasileiros, que são as redes sociais. Uma pesquisa da consultoria Comscore aponta que o Brasil é o segundo país que passa mais tempo online, com uma média aí de 29,7 horas por visitante mensais, atrás apenas dos Estados Unidos. Segundo já um outro levantamento encomendado por empresas do setor, o brasileiro usa, em média, 3 serviços diferentes de troca de mensagens em seu telefone celular. No ano de 2013, por exemplo, o WhatsApp superou a popularidade do Facebook Messenger no Brasil, alcançando 80% dos brasileiros que têm um smartphone. Já o Facebook registrava, em agosto de 2014, acessos de 89 milhões de brasileiros todos os meses. Levando em conta aí que já passamos dos 100 milhões de internautas, o número corresponde a 8 de cada 10 pessoas com acesso à internet, segundo a consultoria eMarketer. É a tendência que, com a popularização dos celulares com acesso à web e a ampliação das redes de dados pelo nosso território, a internet esteja presente aí no cotidiano do brasileiro ainda mais nos próximos anos. Então, no programa de hoje, vamos traçar um panorama das redes sociais mais populares no Brasil e discutir aqui qual o perfil de cada uma delas, como elas funcionam. Então, para falar um pouco mais sobre o ciclo de evolução e aí o que faz uma rede se tornar popular ou não e discutir ainda as que estão conquistando cada vez mais adeptos por aqui, recebemos no nosso estúdio hoje o Jeff Paiva, que é estrategista digital. Tudo bom, Jeff? Bem-vindo. Prazer estar aqui. Prazer é nosso em recebê-lo. E também conosco aqui no estúdio está o Andrei Scheiner. Ele é professor de marketing digital da Fundação Getúlio Vargas e pesquisador da diretoria de inovação da Estácio. Andrei, bem-vindo também. Tudo bom com você? Prazer, tudo bom? Prazer, boa tarde. Muito bem, daqui a pouco a gente fala também com a Bia Granja, que é a fundadora do site UPix e vai conversar com a gente pela internet. E você de casa também, como sempre, é o nosso convidado aí para acompanhar a nossa discussão. Então, enquanto você começa a acompanhar o nosso programa, eu dou mais uma vez boa tarde, boas-vindas aos dois aqui. Quero começar perguntando para vocês qual é a rede mais popular. A gente sabe que no momento é o Facebook, né? Mas a gente está migrando para alguma outra. Qual é a próxima nova rede social, Jeff? Essa é a pergunta de $1 milhão. Todo mundo que trabalha com isso, todo mundo que tem algum envolvimento com redes sociais está sempre tentando descobrir qual é a grande nova rede social ou para onde vai migrar todo mundo. Já foi o Orkut, já foi até Second Life, para quem lembra, trabalhou um pouco com isso, tinha seu avatarzinho. O Facebook hoje está dominante, mas está perdendo um pouco o engajamento, porque como tudo está virando negócio e aí começa a ter uma comercialização um pouco maior. Eu acredito que o caminho sem volta no Brasil é a portabilidade por mobile. E aí vai ter uma divisão, talvez não haja uma rede dominante, mas o brasileiro, por ser muito gregário, gosta muito de trocar mensagem, de estar em contato com várias pessoas ao mesmo tempo. Então eu vejo o crescimento do WhatsApp, por exemplo, de ferramentas de troca de mensagens como essa, tirando um pouco da audiência do Facebook ou no mínimo dividindo a audiência. Muito bem. Andrei, o que faz uma rede social se tornar popular ou não? A gente sabe que o Facebook se tornou, né, como já disse o Jeff, pegou aí muitos dos usuários que eram do Orkut. O Orkut acabou já o ano passado, a gente até fez um programa aqui para discutir o fim do Orkut aqui no Conexão. Mas a gente sabe que muitas outras redes surgiram, algumas tentaram aí se colocar no mercado, acabaram sumindo ao longo do tempo. Teve o Elo, até que o ano passado também falaram que seria a nova rede, acabou, enfim, desaparecendo. Então, o que faz uma rede se tornar popular ou não? Bom, eu diria que, principalmente pensando no jovem, a rede social vai ficar popular quando os seus pais não estão lá. Então, muitos jovens saíram do Orkut, foram para o Facebook, porque os amigos estavam lá, porque lá eles conseguiam trocar conteúdos com os amigos, conversar com os amigos. Estavam no Orkut? Porque os pais estavam no Orkut, né? Então, os pais começaram a entrar no Facebook e o jovem começou a sair, né? E foi basicamente, como até concordo plenamente com o Jeff, foi para o WhatsApp, foi para o Snapchat também, que é um que agora os jovens estão usando bastante. E outras, muito pensando nessa facilidade de usar via celular, né, com custo de acesso no celular cada vez menor no Brasil
Então as pessoas têm mais essa facilidade para utilizar, praticidade para usar. E pensando no jovem é isso, onde os pais não estão é onde eles querem estar. Né? Todo adolescente gosta de estar junto de outros adolescentes e não com os pais ali vigiando. E os pais, eles antes reclamavam que o jovem estava no Facebook. Né? Os pais estão cada vez mais pedindo para o jovem ir para o Facebook, porque é onde o pai consegue ver o que ele está fazendo, ver o que ele está compartilhando. Pode estar monitorando aí o dia a dia, os passos dos filhos, né? A gente está falando aqui do Facebook, deixa eu aproveitar então e divulgar o nosso, eu sempre chamo aqui no Conexão, então para você saber aí as nossas atualizações, é o facebook.com/canal Futura Oficial. E como disse o Jeff, com o tempo o Facebook se tornou uma ferramenta grande aí de negócios também, enfim, o Futuro é só um entre tantos milhares de canais de TV no mundo inteiro que aproveitam a rede social para divulgar sua programação, então não deixe de acessar aí para saber as novidades das nossas e também a outra rede social, aqui a gente ainda não citou, mas vou mencionar agora, é o nosso perfil no Twitter, que é o @canal Futura. O Twitter já foi mais popular no Brasil, a gente sabe que a onda dele vai e volta, parece, né, Jeff? Dependendo do momento, a gente sabe que na Copa do Mundo ano passado bombou o Twitter, a galera comentando os jogos, depois durante o período das eleições também. Então o Twitter ele tem esse caráter de ser o mais instantâneo, né? O que aparece no último momento, você quer saber, vai para o Twitter. Então, o que acaba acontecendo no uso do Brasil pelo Twitter? A gente sabe que é um pouco diferente dos Estados Unidos, por exemplo. É um pouco diferente. O brasileiro tem uma coisa que é muito característica do público brasileiro, que por ser muito gregário, por gostar de comentar, vamos falar, de ser fofoqueiro, gosta de saber de tudo, a instantaneidade do Twitter e o fato da timeline dele ser síncrona e não assíncrona, como é no Facebook, por exemplo, que tem o algoritmo, você vê coisas passadas. O Twitter é quase o rádio, para fazer uma comparação, que é em tempo real e acontecendo ali na hora. Então, grandes eventos em que a discussão acontece enquanto a coisa está acontecendo, como na Copa, como, por exemplo, agora a gente vai ter daqui a pouco a entrega do Oscar, que sempre dá um pico de audiência no Twitter, o pessoal vai para o Twitter e começa a discutir. E aí a hashtag, que é quando você coloca a palavra, o tema com o símbolo do jogo da velha atrás, ele passa a ser um agregador daquele conteúdo. Se você chegou numa conversa de bar, por exemplo, e o pessoal está no meio da conversa, você tem que pegar o contexto enquanto a pessoa está falando. No Twitter, você clica na hashtag do que está acontecendo, você consegue ver as discussões, quem postou ou não, e você já entra na discussão com um pouco mais de conteúdo, dando seu pitaco, ou só ouvindo. Está virando meio quase um esporte de espectador. A gente sabe, tem um estudo que já é consagrado de redes sociais que diz que entre 10% e 15% de todo mundo que participa da rede social é realmente produtor de conteúdo. A grande maioria, 60%, 70%, são na verdade consumidores de conteúdo e de vez em quando dão uma retweetada, dão um like, algo do tipo. Então você tem um elemento de produção de conteúdo, da discussão, de quem alimenta essa conversa, sendo gerado para uns 10%, 15%, e o resto do pessoal vai assistindo e, de repente, retweetando e retransmitindo esses comentários e esse conteúdo. E o Twitter acaba virando uma segunda tela muito interessante, uma companhia muito grande. A Bia Grande, que vai falar com a gente daqui a pouco, por exemplo, tem uma das sessões sensacionais do site do YouPix, que é explicar de onde vêm as brincadeiras que surgem na internet, que são os memes e a Memepedia. Legal. Deixa eu aproveitar aqui, já que citamos o site YouPix, eu vou rapidamente mostrá-lo antes da gente chamar a Bia. Vamos colocar na tela agora. youpix.com.br é o site que você sabe que pode acessar muitas novidades em relação ao que rola na internet, que você pode curtir e também receber as atualizações deles no Facebook. Aqui, ó, bem atualizado o Je suis YouTuber, aí falando uma matéria em relação à questão do Je suis Charlie, né? Esse movimento social que tomou grandes proporções após o atentado lá na França. Mas já que estamos mostrando o YouPix, deixa eu aproveitar aqui e colocar na tela a imagem da Bia Granja, que vai conversar com a gente chama ela agora, que é fundadora do site YouPix. Tudo bem com você, Bia? Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bom? Tudo certo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Quero começar perguntando para você, Bia, de que forma as redes sociais que a gente está discutindo aqui acabam trazendo uma nova dinâmica para o acesso que você tem dos usuários ao site que você é fundadora, que é o YouPix. De um tempo para cá, o peso das redes sociais na digitação do site, todos os sites, na verdade, tem aumentado bastante. E uma das coisas que eu acho interessante, não só essa questão de fluxo, né, de usuários, de leitores, mas também o feedback que a gente consegue ter desse pessoal
e como a gente monta pautas, tipo de participação, colaboração. Eu acho que o fator rede social traz muito mais vida para o conteúdo de um site hoje em dia. Muito do acesso, ainda a maioria do acesso do nosso site, do YouPix, vem ainda por acesso direto, mas eu acho que, de uma maneira geral, é uma tendência que vem diminuindo, né? Os portais, hoje em dia, não estão mais existindo, né? A coisa toda se concentra na timeline, né? E tem até sites que são baseados somente em conteúdo social, que é uma coisa interessante, porque eu lembro uma época em que a gente ficava enlouquecido, né, no donos de blog, de portais, etc., com essa questão do SEO, né, que como você dinamiza, como você otimiza o seu conteúdo para que ele seja mais achável no Google. E hoje em dia já tem sites falando que não quero nem saber de Google, não quero nem saber de SEO, eu quero saber como eu vou criar títulos mais sociais, como eu vou criar uma URL social, né, que vai fazer as pessoas olharem, quererem clicar, ler e compartilhar, né. No YouPix a gente está sempre fazendo um balanço entre essas duas coisas, né? Então, entre só criar conteúdo que vai ser social, mas que de alguma maneira, às vezes, não agrega tanto da construção da marca, e criar conteúdo que faça com que o YouPix seja sempre o destino. Isso que o Jeff Paiva falou, né, da Memepedia, coloca o YouPix muito, né, no spotlight da internet brasileira, porque a gente é um dos últimos, acho que dos únicos, na verdade, portais que explicam os fenômenos da internet, né? Essa cultura viral que a gente fala, que são os memes, são os próprios virais, os vídeos virais, as celebridades, as redes sociais que de repente estão bombando e não estão bombando mais, enfim. Então, Bia, eu quero aproveitar, já que você está falando de um pouco o que aparece lá no YouPix, para quem não conhece o site, qual é a missão principal, o que é o YouPix, afinal de contas? O YouPix é uma plataforma que discute a cultura de internet, né? Só que quando a gente começou fazia sentido falar em cultura de internet. Só que hoje em dia o coração da cultura jovem está na internet. Então, basicamente, a gente fala de cultura jovem, de um jovem que é digital na sua essência, né? É claro que a gente já tem muita fusão digital para acontecer no Brasil, mas a lógica, uma soterana de quem está na internet, do jovem, que é muito pautado pela conectividade. Então, a gente tenta explicar esses fenômenos, fazer análise de comportamento digital, então qual o impacto que essa conectividade tem na nossa relação com o mundo, na nossa criatividade, na nossa expressão, sei lá, a gente fala de leis, a gente fala de memes, enfim. E além do site, a gente tem um evento, né, que reúne a cada ano mais de 20 mil pessoas para discutir, para celebrar, a gente tem premiação para as pessoas que estão se destacando no universo digital. Então, o YouPix é uma grande plataforma de discussão e celebração desse ambiente tão criativo, né? Legal. Bia, eu volto a falar com você daqui a pouquinho. Eu quero aproveitar aqui, já que a Bia citou em relação à internet várias siglas e vários nomes que, de repente, para quem não está tão acostumado com o ambiente da internet, eu quero ouvir do André, então, URL, o buscador, já falou o Google, enfim, todo mundo acaba conhecendo o Google, mas explica para a gente um pouquinho dessas diferenças, né? O que é o URL, o que é o aplicativo, o que acaba mudando aí na vida de quem acaba usando esses serviços todos. Bom, antes de explicar, só reforçar, acho que o que a Bia falou é fundamental, né? As marcas... As pessoas vão querer cada vez mais conversar com as marcas, com os produtos, com os serviços na internet, se aquele conteúdo for interessante para elas, se fizer algum sentido. Então, a preocupação justamente com como é que eu vou, o que eu vou falar para o meu público, vem muito de algo que seja interessante para ele. Possa fazer ele rir, mas que ajude ele no dia a dia, resolva alguma coisa. Né? E aí, como é que a gente acessa? O YouPix como um portal, você acessa via o que a gente chama de URL, que significa o endereço, né, é uma do página site na internet, basicamente. Na internet, né, que você dali acessa uma página, acessa um portal de notícias ou de conteúdo ou um fórum de discussão. Né. De buscadores a gente tem realmente o Google, ele é líder no mundo inteiro e no Brasil é engraçado porque, enfim, não é o dado preciso, mas mais ou menos de 9 em cada 10 vão consultar o Google, pelo menos no Brasil. E aí a gente tem, por exemplo, tem um buscador muito famoso, obviamente, que é chinês, né? Então com um grande público na China, que é o Baidu, que veio para o Brasil recentemente, que quer, né, ganhar mercado aqui no Brasil e que até acho estranho, olha, no mundo inteiro normalmente o Google tem 70% de mercado, mas no Brasil é 90%, então a gente quer, de certa forma, também oferecer uma alternativa. Tá? Enfim, em relação aos aplicativos, são aqueles programinhas que você baixa, instala no seu celular, no seu smartphone
e a partir dali pode acessar, né? Acessar o banco, consultar algum tipo de informação, ver a previsão do tempo e também acessar as redes sociais. Então, normalmente toda rede social tem um aplicativo próprio para o uso no seu celular ou o uso no tablet, né? Normalmente sim, né? Eles perceberam que o aplicativo você consegue ter uma experiência melhor de acordo com o tamanho de tela do seu celular, de acordo com os recursos que você tem em termos de velocidade de internet. Apesar de você poder entrar lá no navegador do seu celular, no browser, que a gente chama, e acessar também, digitar a URL, o endereço da rede social e acessar, mas a experiência não é normalmente tão boa quanto utilizar o próprio aplicativo. Muito bem. Só antes de passar a palavra para o Jeff, mostrar para você de casa mais 2 aplicativos, na verdade 2 aplicativos, mas duas redes sociais, na verdade, elas têm seus aplicativos. A primeira delas que eu vou mostrar para você aí é o Instagram, que é uma rede que no celular funciona muito bem, mas inclusive eles acabaram criando um site. Eu estou aqui abrindo para você a página do Instagram, a minha página pessoal, na verdade. Você pode me buscar aí, Chris Heck, sou eu lá no Instagram, para ver as fotos. É uma rede social em que você posta basicamente fotos, a partir daí você pode entrar em contato com pessoas, trocar mensagem também, mas o básico aqui é trocar imagens, esse é o Instagram. Você não pode postar pela página, apenas pelo aplicativo, esse é o diferencial deles. E aí tem uma série de fotos que eu postei aqui, para você acompanhar um pouco do dia a dia, enfim, das pessoas. Aí tem desde marcas também, como já disse o Jeff, né, a internet acaba se tornando espaço para negócios muito grande, então as pessoas acabam recebendo marcas também que criam seus próprios perfis ou perfis pessoais. Essa já substituiu, desculpa. Aqui, deixa eu voltar lá, vamos lá. O Instagram substituiu o álbum de fotos de antigamente e substituiu também aqueles aplicativos, aqueles sites que tinham o Flickr, porque eu costumo chamar o Instagram já de terceira geração de rede social, porque ele juntou situações e juntou facilidades de redes anteriores para se tornar cada vez mais fácil, como você falou. Ele juntou, né? O Fotolog, você lembra agora, o o Fotolog era muito utilizado no Brasil. E o álbum de fotos mesmo. Sim. Minha avó tem 79 anos e a gente convenceu ela a abrir o Instagram porque ela tirava foto e digitalizava. Então ela tem as fotos em papel, mas ela já põe no Facebook e no Instagram para todo mundo ver. E o Instagram deu tão certo que, na verdade, ele foi comprado, né, pelo Mark Zuckerberg, pela rede do Facebook. Então, se você acessar aí o Instagram, de certa forma, você está acessando já toda a rede aí dos serviços do Facebook também. E a outra rede que eu vou mostrar agora para você é o LinkedIn. Aqui eu acabei não abrindo nenhuma, essa é a página inicial do LinkedIn, que é uma rede social, essa já com outro viés, que além de troca de ideias, de encontrar seus amigos, a função principal é você ter um grande banco de dados sobre o perfil profissional das pessoas. O LinkedIn tem dado muito certo aqui no Brasil, principalmente, né, Andrei? Sim. Cada vez mais os profissionais de RH usam o LinkedIn para poder recrutar, para poder até conhecer um pouco mais o perfil, né, de candidatos, enfim, de profissionais. E o LinkedIn não serve só para aquela pessoa que já está no mercado, aquela pessoa que, né, já tem uma grande experiência de mercado. Ele serve também para aquele que quer entrar no mercado, porque é uma rede social, então é um lugar para você fazer o que a gente chama de networking, né? Você fazer contatos, pedir até indicações de o chefe que você teve no trabalho pode fazer uma recomendação na sua própria página, falando um pouco de como é que você é no trabalho. Você tem várias comunidades ou fóruns ali dentro onde você discute assuntos relacionados independentemente da sua área de trabalho, se for na área mais de saúde, a área de comunicação, a área de engenharia, enfim. Então, é uma rede muito boa, é uma rede que ganhou, obviamente, muito mais apelo no Brasil a partir do momento que você pode ter um perfil em português lá também. Até então, você só utilizava o LinkedIn totalmente em inglês e normalmente até os brasileiros criavam lá o perfil deles, que é o seu currículo. A sua página de perfil no LinkedIn é o seu próprio currículo, com a sua experiência, onde você estudou, com quem você trabalhou, normalmente em inglês. Então, a partir do momento que o LinkedIn começou a permitir você também ter um perfil em português, deu um salto legal no Brasil. Um acesso grande aqui no país também. Jeff, você acredita que o LinkedIn vai substituir o antigo currículo em papel que todo mundo deixava lá no RH em cada empresa, tendo aqui essa disponibilidade já da informação na internet? Você manda o link para o cara do RH? Já tem substituído bastante, né? Já. Tem um ponto importante que o Andrei comentou e que é legal destacar no LinkedIn, é que também teve uma evolução na maneira como a rede social é usada. Nenhuma rede social, assim como nenhum plano,
ele sobrevive ao primeiro contato com a realidade. Então, o que o LinkedIn está se transformando também é num grande ponto de encontro de profissionais. Tem grupos lá dentro em que pessoas da mesma área trocam experiências. Para quem dá aula, como a Andrea, como eu, coloca lá o SlideShare, que é... O SlideShare é um YouTube de apresentações, de PPTs e tal. E ele tem uma integração com o LinkedIn. Então, se você é um profissional, por exemplo, de planejamento, um profissional até de uma área técnica, de medicina e engenharia, você coloca os seus projetos, suas apresentações ali e ela fica junto com o seu currículo. Então, ele é um currículo enhanced, um currículo melhorado, quase, eu não gosto da expressão, mas é um currículo 2.0. Porque ele congrega as suas experiências de trabalho, os seus depoimentos, as suas recomendações, mas também os seus grupos, seus pontos de contato. E as empresas usam não só como RH também, mas como quase uma plataforma de business to business, de vender para outras empresas. Então tem muita empresa que tem a sua página ali e coloca seus produtos, seus links e acaba vendo um ponto de contato mais interessante, mais qualificado. Muito bom. No LinkedIn. Nosso papo aqui está fluindo muito bem, mas a gente já está chegando aí quase na reta final do programa. Eu quero voltar a chamar a Bia, que conversa com a gente lá pela internet. Bia, a gente está falando aqui, né, muito das redes sociais, a gente lembra que várias surgiram, já desapareceram, né? Lembrando do MySpace, eu estava tentando lembrar de as principais aqui muito tempo atrás, né, que já desapareceram. Agora, você que trabalha com internet, de que forma esse é o grande desafio de continuar relevante e se atualizar o tempo todo? Como é que é para quem trabalha como você, basicamente com conteúdo de internet, continuar aí tendo esse apelo e se renovar constantemente? É sempre um desafio, né? Porque sempre que surge uma rede social nova que todo mundo precisa estar, que teoricamente vai matar o Facebook, a gente tem que correr pelo menos para garantir um bom usuário, né? Um bom arroba lá, etc. Então, as pessoas que cobrem isso, elas ficam sempre, nossa, e agora? Isso vai vir depois? Acho que a pergunta que eu mais recebo, assim, de jornalistas, etc., é quando o Facebook vai morrer, ou o Facebook vai morrer? A verdade é que a gente não sabe, né? Eu acho que o Elo era super bacana, todo mundo entrou, outro dia uma pessoa me perguntou, e aí, ninguém mais fala nada no Elo, faz um mês que ninguém posta nada, e realmente não tem nada. Mas eu acho que não existe uma rede social hoje que agregue tantas coisas ao mesmo tempo como o Facebook, entendeu? Apesar de a gente ter uma certa migração dos adolescentes que não querem estar ali com seus pais, etc., ainda é uma parcela muito pequena de gente, né, que não está lá. E também tem alguns ativistas que têm um pouco mais de consciência em relação aos usos que o Facebook faz sobre os nossos dados, isso não pode, privacidade, etc. Mas também é um assunto que está muito restrito aos cyberativistas, as pessoas que estudam isso e tal. Então, assim, por mais que as pessoas que fazem, né, cobertura sobre tecnologia ou que não, que apenas têm um site que precisam distribuir seu conteúdo socialmente, fiquem ligados nas novidades, o fato é que está tudo no Facebook hoje em dia mesmo, também um pouco no Twitter, né, principalmente a questão da informação, né? Eu acho que o Twitter tem uma vocação muito interessante de segunda tela, mas também de quase um feed informativo. Eu sei que tem muita gente que usa o Twitter só mais para notícia, assina várias arrobas de revistas, de jornais, etc. Mas o fato é que, assim, parece que é um samba do crioulo doido, que tá todo mundo enlouquecido, meu Deus, redes sociais, mas o fato é que não, está tudo meio que no mesmo lugar, no Instagram joga pro Facebook, o YouTube, com algumas brigas joga pro Facebook, enfim. Fiquem tranquilos, produtores de conteúdo, que no final a gente ainda está muito concentrado no Facebook. É importante estar de olho nas coisas que estão rolando, é importante. Entra lá, garante seu usuário, mas também não precisa ficar enlouquecido com isso. Legal. Bia Granja, muito obrigado pela participação aqui no Conexão Futura de hoje. Foi um prazer conversar com você. Até a próxima. Até a próxima. A gente já está chegando aqui na retinha final, eu queria só passar a palavra para o Jeff e perguntar para ele também, já que a Bia citou isso e muita gente tem discutido, é o fim do Facebook daqui para frente? Ou não? A Bia falou uma coisa muito interessante, que é todo mundo que trabalha com isso corre atrás de estar sempre nas plataformas que surgem. Mas no final tem sempre algumas que estão dominantes. Durante muito tempo o Orkut dominou e quando as novas entravam, você que trabalha com isso, que quer ter o seu usuário, garantir o seu nome, você corre para aquela plataforma para registrar o seu nome naquela plataforma. Eu tenho o meu Elo, tá lá paradinho, talvez uma hora ele surja. Mas tem uma equação, para não ser muito técnico, mas ser muito rápido, tem uma equação que tenta explicar um pouco essa curva de novidades e quanto essa novidade entra num pico, chega no lugar onde todo mundo conhece, vira capa de revista,
vira tema de novela e depois talvez ela caia um pouco porque outras estão vindo. É a chamada curva de Gartner. Não sei se dá para ver rapidinho aqui, só dá para ter uma ideia do que é essa... É como se fosse assim, o pico da montanha, a partir dali cai e depois volta a subir um pouquinho. Quando alguma coisa chega nesse lado, nesse pico aqui, é porque ela está mais popular. Depois ela tem a tendência a cair um pouco e depois ela recupera um pouco da audiência. Então o Facebook está nesse pico aqui e está começando talvez a cair, mas eu não vejo nenhum concorrente muito forte vindo agora para substituir, eu vejo para complementar. E nesse caso o WhatsApp, por exemplo, e os aplicativos de celular vêm para complementar e estão nessa curva ascendente. Legal. Infelizmente aqui o nosso tempo já está estourado, é um papo que a gente vai voltar aqui no Conexão com certeza, afinal de contas, as redes sociais estão aí na vida de todos nós, não tem como fugir. Então, Jeff, muito obrigado. Andrei, também foi um prazer recebê-los aqui hoje. Obrigado, foi um prazer. Muito bom. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta, ao vivo, 2h30 da tarde, nas nossas representações, 00:30 às 7h30 da manhã, ou então qualquer hora do dia e da noite. A gente está lá na internet também, no site do Futura. Um abraço para você e até a próxima.